Bem, estamos com Isna Araújo, ela que é contadora, pós-graduada em auditoria pela UFC e consultora tributária da Fortes Consultoria. Isna, foram 88 dúvidas não repetidas, enviadas pelos internautas. Você esperava toda essa participação? Bom, nós esperávamos que houvesse uma boa participação, visto que através do jornal essa divulgação é muito grande. Quais foram as perguntas que chamaram mais atenção, assim, as dúvidas que chamaram mais atenção? As dúvidas, normalmente, assim, repetidas, eu até evitei responder para não ficar tão repetidas, mas, assim, as dúvidas na venda de imóveis, na compra e troca de bens, as dúvidas sobre dependentes, existe muita dúvida sobre dependente, transações financeiras de compra e venda, doações entre marido e mulher, são as mais comuns. Dentro dessas perguntas, quais foram as maiores dificuldades que você acabou encontrando para responder essas perguntas que os internautas mandaram? As dificuldades mesmo que você achou? Na verdade, às vezes a forma como pergunta, porque quando ele escreve, ele pensa uma coisa e escreve outra. Então, assim, na hora de escrever, ele não transmitiu realmente o que ele queria falar. Então, às vezes ele pergunta, tem uma dúvida sobre dependente, ele informa o dependente, mas não diz a condição desse dependente, se é menor, se é estudante. Então, às vezes a gente tenta formular, arrumar a pergunta, mas em algumas situações não foi possível. Certo. A grande maioria das pessoas deixa para a última hora, né, para fazer a declaração. Esse hábito ele pode gerar muitos problemas posteriores? Com certeza. Porque, na verdade, quando ele resolve fazer a declaração, ele não tem documento hábil. E uma das coisas, assim, um dos fatores predominantes na entrega da declaração é você entregar, tendo certeza de que tudo que informou, você tem documento para comprovar junto à Receita. Não precisa anexar os documentos, mas precisa que você tenha os documentos. Principalmente se você faz na declaração completa, porque na simplificada não precisa ter comprovação. Como evitar deixar para a última hora? Seria que durante o longo do exercício as pessoas fossem guardando numa pastinha separada toda a documentação que se refere a imposto de renda, os rendimentos recebidos, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, os serviços prestados, qualquer despesa médica fora do plano de saúde, todos esses recibos armazenados, quer dizer, arquivados direitinho, no final do ano ela terá mais facilidade, porque não haverá essa correria pela busca de documentos. Exatamente. Dentro dessa resposta, né, da busca de documentos, outra dúvida é como conseguir toda essa documentação da declaração do imposto de renda? Bom, a documentação, ela vai surgindo à proporção que as despesas vão sendo realizadas. Por exemplo, se tem uma despesa, foi feito o contribuinte, fez uma despesa médica, e ele tem um plano de saúde, mas o plano de saúde não cobre essa despesa médica, ele tem que pegar o recibo do médico logo de imediato na consulta, e não deixar para pegar no outro ano, em abril, quando ele for fazer a declaração. Isso dificulta tremendamente, porque às vezes ele vai, e o médico por si já tem declarado, por exemplo. Então ele disse, olha, eu não tenho como mais lhe dar a declaração, porque eu já fiz minha declaração. Ele se antecipou, fez a declaração logo no começo de março, tão logo que saiu o programa. Então, isso dificulta a vida do contribuinte. O ideal era que as pessoas se organizassem durante o ano. No fim do ano, ficaria só os documentos complementares. Na verdade, no ano todo. Porque a qualquer tempo ele pode ter uma despesa. Os prestadores de serviço, por exemplo, os autônomos, eles não têm o comprovante de rendimento que as empresas fornecem no mês de fevereiro do ano seguinte. Eles têm o quê? Um recibo que, quando eles prestam serviço a empresas, eles recebem dinheiro através do RPA, que é um recibo de pagamento autônomo. Essas RPAs, se forem arquivadas, no fim do ano ele sabe a todos os prestadores que ele prestou serviço. Então, assim, ele não precisa sair em busca desses recibos, que já estão em casa, certo? É importante ter esses recibos, mesmo porque, no caso do prestador autônomo, ele precisa recolher o carnê-leão, que é uma das exigências da Receita. O carnê-leão é um recolhimento obrigatório e todos os recibos
prestados, todos os serviços prestados à pessoa física, ou real obrigado a fazer carneliano. Se ele está recebendo rendimento de pessoas jurídicas, e nenhum desses recebimentos teve retenção, mas ele vê que juntos eles teriam retenção, ele pode fazer logo uma retenção que chama um imposto complementar, que ele pagaria todo mês para abater do imposto dele no final do ano. Com todos esses cuidados, ele com certeza terá menos problemas para declarar. Bom, em relação à declaração de imposto de renda, pessoa física, é a declaração de ajuste anual. Alguns cuidados são importantes, algumas recomendações, uma orientação no sentido de que as pessoas não tenham grandes problemas, como, por exemplo, os rendimentos. Os rendimentos devem ser informados todos, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, rendimentos recebidos do exterior, independente de ter tido retenção ou não. Porque às vezes a pessoa pensa que só precisa declarar o que teve retenção. Mas é importante declarar todos os rendimentos. Os rendimentos, por exemplo, dos dependentes. Os dependentes, quando você inclui o dependente, tem que levar também junto, nessa informação, declarar os rendimentos dele, quer tenha sido abaixo do limite ou não. Se ele teve retenção ou não, mas ele foi dependente, entra os bens, os direitos do dependente e os rendimentos, certo? Em relação às deduções que são permitidas pelo imposto de renda são o INSS, que se paga, a pensão alimentícia, os dependentes, desde que sejam dependentes dentro do que a legislação exige, as despesas com instrução, as despesas médicas. Muito cuidado com as despesas médicas, porque como elas não têm limite, na despesa com instrução você tem um limite. Mas as despesas médicas não têm limite. Então as pessoas tendem a colocar um grande volume de despesas. Não há limitação realmente, mas é importante que esses documentos existam e que estejam realmente pagos. Então, que o serviço tenha acontecido e que esteja pago. Certo? Outra orientação também em relação às alienações. Os bens que constam da declaração, quando passados por doação ou quando vendidos, precisam ser observados os valores. Porque se eu tenho um bem por um determinado valor, se eu passar esse bem por doação, ou se eu vender esse bem pelo mesmo valor, ele não tem tributação. Mas se eu vender por um valor maior, eu tenho que ver o ganho de capital e sobre esse ganho de capital se paga 15% de imposto de renda. Então precisa cuidar nas vendas, verificar direitinho essa documentação, como foi elaborada a transação de venda. Em relação aos saldos bancários, também ter todo cuidado em declarar. Os bancos fornecem os extratos em 31 de dezembro. Então, se você não recebeu, o correto teria ter sido ir em dezembro ao banco e solicitar esse extrato. Todos os saldos acima de R$ 140 devem ser declarados, independente de ser poupança ou não. O rendimento da poupança é isento, não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário, é importante que você declare. Em relação aos pagamentos e às doações efetuadas, qualquer pagamento que você faça a dentista, a conselhos, a serviços, o que você usou de pagamentos é importante declarar com o nome do beneficiário, né, a quem você pagou o serviço, e o CPF. E esse ano, o imposto de renda solicita de quem é esse pagamento. Esse pagamento referente a essa despesa foi em nome do contribuinte, em nome do dependente ou em nome do alimentando. Então, ele quer saber para destinar essa despesa. É importante.